Hoje vamos falar sobre a tripanossomíase americana, também chamada de doença de Chagas. Recebeu este nome em homenagem ao seu descobridor, o pesquisador brasileiro Carlos Chagas. Além disso, também era biólogo, médico sanitarista, infectologista, cientista e bacteriologista brasileiro. É uma doença resultante da infecção pelo protozoário parasito hemoflagelado Trypanosoma cruzi, tendo insetos triatomíneos como vetores. O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi tem início quando o parasita entra na corrente sanguínea da pessoa e invade as células, se transformando em amastigota, que é a fase de desenvolvimento e multiplicação desse parasita. As amastigotas podem continuar invadindo células e se multiplicando, mas também podem ser transformadas em tripomastigotas, destruírem as células e ficarem circulantes no sangue. Um novo ciclo pode ter início quando o barbeiro pica uma pessoa infectada e adquire esse parasita. Os tripomastigotas no barbeiro transformam-se em epimastigotas, multiplicam-se e voltam a se tornar tripomastigotas, que são liberados nas fezes desse inseto. Além dessa infecção, a contaminação menos comumente é pela ingestão de suco de cana ou alimentos contaminados como triatomíneos infectados ou suas fezes, por via transplacentária da mãe infectada para o feto, ou por transfusão de sangue ou transplante de órgão de um doador infectado. As manifestações clínicas mais comuns são febre prolongada e recorrente, cefaleia, mialgias, astenia, edema de face ou membros inferiores, rasgo cutâneo, hipertrofia de linfonodos, hepatomegalia, esplenomegalia e ascite. Manifestações digestivas são comuns em casos por transmissão oral. Há relatos de icterícia e manifestações digestivas hemorrágicas. Em casos de transmissão vetorial, podem ocorrer sinais de porta de entrada, sinal de Romanha, que é o edema bipalpebral unilateral, ou chagoma de inoculação, que é a lesão a furúnculo que não supura, sendo assim algumas das formas de atuação no organismo humano. Diagnóstico da doença de Chagas. Na fase aguda da doença de Chagas, o diagnóstico se baseia na presença de febre prolongada, mais de 7 dias, e outros sinais e sintomas sugestivos da doença, como fraqueza intensa e inchaço no rosto e pernas, e na presença de fatores epidemiológicos compatíveis, como a ocorrência de surtos. Já na fase crônica, a suspeita diagnóstica é baseada nos achados clínicos e na história epidemiológica, porém, ressalta-se que parte dos casos não apresenta sintomas. Os sintomas da doença de Chagas podem apresentar sintomas distintos nas duas fases que se apresentam, que é a aguda e a crônica. A fase aguda, que é a mais leve, a pessoa pode apresentar sinais moderados ou até mesmo não sentir nada. Na fase aguda, os principais sintomas são febre prolongada, mais de 7 dias, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e pernas. Na fase crônica, a maioria dos casos não apresenta sintomas, porém, algumas pessoas podem apresentar problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca, e problemas digestivos, como megacólon e megaesôfago. O tratamento da doença de Chagas deve ser indicado por um médico. Após a confirmação da doença, o remédio chamado benzindazol é fornecido pelo Ministério da Saúde, gratuitamente, mediante solicitação das secretarias estaduais de saúde, deve ser utilizado em pessoas que tenham a doença aguda assim que ela for identificada. Para as pessoas na fase crônica, a indicação desse medicamento depende da forma clínica e deve ser avaliada caso a caso. Em casos de intolerância ou que não respondam ao tratamento com benzidazol, o Ministério da Saúde disponibiliza o Nifortimox como alternativa de tratamento, conforme indicações estabelecidas em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Independente da indicação do tratamento com benzidazol ou Nifortimox, as pessoas na forma cardíaca ou digestiva devem ser acompanhadas e receberem o tratamento adequado para as complicações existentes. A prevenção da doença de Chagas se relaciona da forma da transmissão. A forma de controle é evitar que o inseto barbeiro forme colônias dentro da residência e em área onde os insetos possam entrar.
nas casas voando pela abertura ou pela fresta. Pode-se usar mosquiteiro ou telas metálicas. Pode orientar também que quando há o uso de medidas de proteção individual, como, por exemplo, repelente, roupa de manga ou etc. No Brasil, considerou-se que a enfermidade foi a causa de 8,2% dos 5.400 óbitos ocorridos entre 1977 e 1983, na Silveira, 1986. Entre o período de 2010 a 2019, foram registrados casos confirmados de doença de Chagas aguda na maioria dos estados brasileiros. Entretanto, a maioria da distribuição, cerca de 84%, concentra-se na região norte. Desde o estado do Pará, é responsável por 71% dos casos.